Naquela semana, uma daquelas irmãs ligou lá em casa, eu achei que ela queria falar com ela queria falar comigo. E ela, muito simples, ela falou: meu filho, você lembra de mim? Eu estava aí na tua casa na segunda. Eu falei: lembro, só que eu não sabia qual delas era. Ela falou: eu era uma caladinha. Você lembra de uma caladinha? E eu lembrei mesmo, aí nessa hora eu lembrei, porque tinha uma que não abria a boca e só ficava me olhando de cara feia ainda. Tipo, ela tinha uma carinha feia, só ficava assim. Eu falei: lembro da senhora. Então, meu filho, eu estava orando por você. E Deus começou a me mostrar que você olha para a Alexandra, você pensa isso dela, aquilo dela. E eu já comecei a desconfiar. Eu falei: ele contou a história para a irmã do que a gente está sofrendo. E ela pediu para a irmã fazer a ponte, né? Eu: tá, é verdade, tá, legal, doido para o telefonema acabar. Só que aí ela, parece que Deus deu um mergulho dentro de mim, quando ela começou a falar: e o Senhor me mostra você criança. Eu só me lembro até aí. Ela começou a falar umas coisas a respeito de eu criança, que eu nem lembro o que ela disse. Eu sei que eu comecei a chorar que nem uma criança. Eu experimentei, através daquela oração de uma mulher simples, que mal falava português direito, o poder de Deus entrando dentro de mim e curando quem eu era na minha infância, para que eu pudesse ser livre hoje. Não tem impossível para Deus, amém? Você fala: é regressão. Não, não é regressão, Ele é o eterno. Ele visita a história a hora que Ele quiser, não há impossível para Deus. Ele pode tocar na tua infância para você ser livre hoje. Quando Ele diz: assim diz o Senhor, Ele aponta um futuro para você, não é uma viagem, é uma historinha, é uma realidade que Ele já criou. E se você embarcar nela, é isso que você vai encontrar. Amém? E eu lembro que esse telefonema me fez chorar que nem uma criança, e foi suficiente para que eu quisesse ficar na reunião seguinte. Quando elas voltaram na outra segunda-feira, eu nem quis fugir, fiquei. Chegaram elas, trouxeram uma amiga delas, e foi igualzinho a primeira reunião. Toma uma aguinha, conversa um pouquinho, vamos louvar um hino, louva um hino, o louvor não é legal. Vamos abrir a palavra, ler um texto, a pregação não era lá essas coisas. Vamos orar, chega a mesa para o lado, dá uma sapateada no chão, o fogo pega na casa, e tudo bem. E estava tudo sob controle, era o que eu conhecia de reunião evangélica. De repente, a amiga delas, aquela que eu não conhecia, veio na minha direção, veio orar por mim, e eu entendi que era como da outra vez. Só que ela botou a mão na minha cabeça e ficou orando com a mão na minha cabeça. E ela estava orando em línguas, eu não entendo nada, então ela estava orando em línguas e eu simplesmente fiquei ali. Daqui a pouco ela baixou a mão até a minha barriga e ficou orando com a mão na minha barriga. E depois de uns instantes, ela simplesmente parou de orar e me deu um recado. Ela falou assim: irmão Rodolfo, assim te diz o Senhor Jesus está mandando eu te dizer nessa tarde que Ele está te curando de um câncer no estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Muita gente pergunta: cara, como é que você largou uma banda daquele tamanho para andar no meio? Pois é, foi isso que aconteceu. Eu recebi um toque de Deus na minha carne, no meu corpo. Quando ela falou aquilo, eu senti uma ponta de alegria num canto do meu lado, tipo uma boa notícia como há muito tempo eu não recebia. E isso era no espírito, porque ao mesmo tempo que ela falou: Deus está te curando de um câncer no estômago, eu comecei a lutar na minha mente. Eu falei: cara, mas como assim? Eu só tenho 27 anos. Como assim? Só que ao mesmo tempo veio uma enxurrada de pensamentos que hoje eu sei era o Espírito Santo cumprindo uma das suas missões, que é nos lembrar de todas as coisas. Eu não conhecia a voz dele, mas aquele monte de ideia hoje faz sentido. Era ele ali, me falando em tempo real. Lembra que você tem uma dor de estômago há muito tempo que não passa? Lembra que você tem um monte de caroço espalhado pelo corpo que não vai embora? Lembra que você está perdendo peso há muito tempo? E como continua me lembrando, lembra que o teu avô, Rubens, meu avô por parte de mãe, morreu de câncer de estômago. Que o seu tio Assis, filho do Rubens, morreu de câncer de estômago. Que o tio Edivaldo, irmão do Rubens, filho do Rubens, morreu de câncer de estômago. E aquilo estava na linhagem da família. De repente, todos aqueles sintomas começam a fazer sentido com o diagnóstico que Jesus me deu na hora que Ele tirou a doença de mim. Que médico é esse que te dá um diagnóstico do que Ele tirou de você? Naquela tarde aconteceu algo engraçado, porque enquanto elas oravam para ir embora, eu comecei a soprar, involuntariamente, soprar até acabar o ar de dentro do meu pulmão, tipo... Enquanto elas oravam, eu fiquei soprando. E eu me sentia até meio patético fazendo isso, eu não estava entendendo, fiquei até constrangido, por que eu estou fazendo isso?
até que aquele entendimento dentro de mim me disse: está saindo de você. E eu prestei atenção e meu estômago não doía mais. Elas foram embora, uma boa notícia, beleza. Fiquei em choque com aquela notícia, meditando sobre aquilo. Aquilo foi segunda-feira. Passou a terça, passou a quarta. Na quinta-feira de manhã acordei, fui tomar banho, e toda vez que eu ia passar desodorante, eu tinha que passar com muito cuidado, por causa daquele monte de caroço que doía demais. E eu me lembro como se fosse hoje, que fui passar o desodorante com cuidado, e não senti dor. Aí eu passei no outro braço, não senti dor. Aí eu passei a mão com cuidado, não senti dor. Comecei a apertar um pouquinho mais forte. Eu não podia apertar muito, porque quando eu apertava eles muito, eles inflamavam e doía mais. Então, com muito cuidado, eu fui apertando. Cara, eu fui na frente do espelho, levantei o braço. Era cheio de bolas vermelhas debaixo do meu braço. Cara, estava tudo branquinho, não tinha nada. Eu apertei na virilha, não tinha mais nenhum. Cara, aí eu voltei a chorar que nem uma criança, de novo, que nem no telefonema. Comecei a gritar: Ali, vem ver uma coisa, vem ver uma coisa. E a Ali estava secando o cabelo no outro banheiro. E ela falou: não posso sair daqui agora. Ela não sabia o que era. Eu fui até o banheiro onde ela estava. E quando ela veio, ela abriu o olho desse tamanho, eu chorando que nem um louco. Falou: o que é que foi? Eu falei: olha isso, cara. A Ali era a única pessoa que conhecia aqueles caroços desde o dia que eles apareceram. Eu estava há uns 9 meses com eles debaixo do braço. De repente a gente constatou: cara, desapareceram. E ela lembrou: você não lembra? Jesus te curou. Só que ela, ao mesmo tempo, ela não estava assim cheia de fé e autoridade. Não, ela estava assim: uau. Ela nunca tinha visto isso. Foi aí que a minha caminhada com o Senhor começou. Comecei aí, então, a acompanhar essas irmãs nas igrejas que elas iam. Elas viraram ótimas amigas minhas. Comecei a ir nas igrejas que elas iam, comecei a ir nos montes com elas, nas vigílias, porque eu queria conhecer esse que me curou. Sabe, tipo aquela passagem do cego que foi curado e não sabia quem o curou? Quem foi que te curou? Não sei, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu quero conhecer Jesus, eu quero saber quem é esse que me curou. Então eu comecei a andar com quem já anda com ele há mais tempo. E comecei a seguir essas irmãs aonde elas iam. Tinha culto todo dia para a gente ir, porque cada uma delas congregava numa igreja diferente. Então eu ia, cara, tinha culto para ir todo dia. E cara, as igrejas que essas irmãs congregavam era a cara delas. Um louvor mais ou menos, uma palavra praticamente só lida, e muito poder e muita oração. E palavra profética. E não tinha um culto que eu ia que não levantava alguém para dizer: assim diz o Senhor, e falar alguma coisa a nosso respeito, e nos encorajar, e nos enviar para frente. Porque esse é o ofício do profeta no Novo Testamento: encorajar, consolar, edificar. Ou seja, era isso que eu conhecia do Evangelho. Amém? O que é que eu estou te dizendo com essa longa história que eu contei? Eu nasci numa atmosfera de poder. Era o que eu conhecia. E cara, eu não tenho dúvidas do poder de Deus, porque eu sou fruto do poder de Deus. Amém? Não foi uma igreja bacana de gente descolada, com roupa legal, que me ganhou para Cristo, com um baita louvor maneiro. Não, foram umas irmãzinhas mesmo, da quebrada. Aqueles crente mesmo, canela de fogo. Por causa do poder de Deus. O poder de Jesus me constrangeu e me trouxe para Ele, me empurrou para Ele. Só que aí começou a acontecer algo diferente. No ano de 2002, a gente se muda para Santa Catarina. E eu moro lá até hoje. E naquela época, tinha aquela conferência de Gideões Missionários da Última Hora, na Assembleia de Deus, lá no Pastor Cisino, lá em Camboriú. Eu morava em Balneário, então era pertinho. Eu vi a gente vindo do Brasil inteiro e do mundo inteiro para ir naquela conferência. Eu morava do lado. Eu falei, cara... E eu me lembro, de uma das primeiras noites que eu fui, eu ouvi um pastor chamado Gesiel Gomes pregando a palavra. Quantos conhecem o pastor Gesiel Gomes? Cara, um presente de Deus para a igreja brasileira. Um mestre como poucos que eu já vi. Um homem que eu tive o prazer de depois conhecê-lo e participar até de uma cruzada junto com ele no interior de Minas Gerais. E ver que aquele homem apaixonado por Deus tinha prazer demais em ensinar a Bíblia. Não tinha uma sentada na mesa com ele que ele não ficasse ensinando a Bíblia para a gente o tempo inteiro, falando de Jesus o tempo inteiro. Naquela noite nos Gideões eu vi ele pregar por 2h30, cara. Um senhor de idade, incendiado. Mas uma coisa começou a bater diferente no meu coração. Cara, o ensino, uma palavra de Deus ensinada, mastigada, alimento sólido,
era uma vertente do Senhor que eu não conhecia, a qual eu não tinha sido exposto ainda. E meu coração de repente começou a se voltar para aquilo. Eu comecei a amar ouvir a palavra de Deus. Eu me lembro das primeiras vezes que eu vi, por exemplo, o pastor Silas Malafaia pregar, e me fascinava ver aquele homem que falava capítulos inteiros da Bíblia sem abrir. Falava, mano, o cara sabe a Bíblia de cabeça, velho. E aquilo me fascinava. Cara, para fazer de uma longa história curta, eu nunca fui estudioso na vida. Eu não terminei 2º grau. Minha história acadêmica é um lixo, é uma vergonha. Eu era daqueles caras que domingo, quando estava passando Trapalhões, depois do Fantástico, eu estava em desespero, porque eu não tinha feito o dever de casa, ou não tinha estudado para a prova na segunda, entendeu? A minha história de escola era um lixo, eu era um péssimo estudante. De repente eu começo a amar o ensino, começo a amar ler, eu comecei a sentir o Senhor me atraindo para outro lado. E hoje eu conversava ali com o Fê e com o pastor ali na salinha. Se eu pudesse escolher entre louvor e palavra, palavra toda a vida, velho. Palavra. Não tem que passar som. Mano, tem que mexer com o músico. Coisa linda. Todo respeito aos músicos também, mas... Ô raça. Ou seja, o coração da gente muda. Amém? Aonde é que eu quero chegar com isso que eu estou contando para vocês no meu testemunho? Quando eu saio do Raimundos e a notícia se tornou pública da minha conversão, automaticamente um monte de igreja entrou em contato me chamando para dar testemunho, porque a galera queria ouvir. Cara, o que aconteceu contigo? Era um ambiente mais seguro que tinha para eu falar de Jesus. Eu estava dando entrevista tentando falar de Jesus, mas um novo convertido, com a câmera na cara, velho. Não sai muita coisa, você tenta se justificar e aí só piora. Enfim, comecei e amei esse negócio. Era o lugar que eu me sentia mais à vontade, com o microfone na mão para falar daquele que me alcançou. Eu não sabia muito a respeito dele, eu não sabia quase nada da Bíblia, mas eu sabia de uma coisa: eu tinha um monte de caroço no braço que desapareceu, eu estava magro, comecei a engordar e eu estava apaixonado por ele. Só que ao mesmo tempo eu começo a querer aprender mais a palavra. Aí aos poucos eu fui colocando uma palavrinha no meu testemunho. E antes eu li um versículo em cima daquela passagem, eu contava meu testemunho. Ou seja, a palavra de Deus foi me chamando para ela. Chego no tempo de hoje. Cara, hoje, você já ouviu aquele papo de tipo assim, quem é que acorda querendo ler a Bíblia? Né? Quem já ouviu isso? Eu acordo querendo ler a Bíblia. Foi um hábito que eu desenvolvi. Há anos eu acordo e a primeira coisa do meu dia é ler minha Bíblia e tomar um café. E eu leio a Bíblia em loop, eu termino e começo. É o mesmo livro que eu vou ler para a vida toda, só que eu não sou o mesmo. Então eu sempre vejo uma coisa diferente, porque a palavra de Deus é vida, é espírito e vida. Amém?